Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada coração. Amém? É sempre bom estarmos aqui para juntos meditar na palavra do Senhor. E nessa noite eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Nós vamos ler dos versos 27 ao 30. A motivação do crente. Todos acharam? Amém? Quero convidar novamente aqueles que puderem se colocar de pé, numa atitude de reverência à palavra de Deus, para estarmos lendo esse texto dessa noite. Que diz assim: Então Pedro respondendo disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de mim, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros. Mais uma vez vamos orar. Senhor, assim como já foi orado nessa noite, pedido a tua misericórdia para que possamos falar aquilo que é da tua vontade, pedimos, Senhor Deus, o Senhor esteja nos concedendo esta graça de falar somente o que a tua palavra nos diz. E também, Senhor Deus, abrindo nossos corações para que aquilo que for meditado aqui nessa noite possa servir de orientação para as nossas vidas, para que possamos viver de uma forma, Senhor Deus, agradável diante de ti. Não por nossos méritos, não por nossa capacidade, mas pela tua graça nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. A motivação do crente. Para o mundo secular, o que é motivação? Né? Nós assistimos, muitas vezes, palestras motivacionais em empresas, em várias áreas, nas TVs, as pessoas sempre apresentam alguma coisa para motivar as pessoas a seguir um pouco além daquilo que ela está fazendo, para se motivar, sentir mais apta, mais em condições de produzir, de gerar resultados. Mas e na vida do crente? O que é que nos motiva? O que é que nos traz aqui nos dias de culto? O que é que faz com que nós, em nossos lares, ou na nossa vida, onde quer que estejamos, reservemos tempo da nossa vida, do nosso dia, para nos dedicar à meditação da palavra de Deus, buscando ali entendimento e conhecimento da vontade de Deus, para que a nossa vida seja moldada por Ele. O que é que nos motiva a ser pessoas que se levanta e vai em direção àqueles que nós sabemos que estão perdidos e diz que a misericórdia do Senhor tem agido até aqui e está chamando para que se arrependam dos seus pecados? O que nos motiva a evangelizar, a falar da grandeza de Deus, do grande amor com que Ele nos amou, que entregou o próprio Filho para morrer numa cruz, a cruz que era nossa, a morte que era nossa, Ele foi lá morrer no nosso lugar. Nós sabemos disso. Então, será que nós
precisamos de algo mais, de alguma coisa além daquilo que a palavra de Deus nos diz, para que estejamos motivados a seguir nesse caminho e fazer a vontade dele? O que é que traça os movimentos do nosso viver, da nossa caminhada terrena? É umas coisas que eu quero pensar com os irmãos nessa noite. O que temos em mente quando pensamos em seguir a Cristo? O que nós esperamos como um benefício para essa nossa atitude, esse nosso viver de buscar a presença de Deus? O que nos motiva a orar? A vir aos cultos, levar uma vida honesta, pacata, moderada, santa, de adoração. Vamos tentar pensar em tudo isso, né? O que nos motiva a levar uma vida de serviço ao Senhor? Pura e simplesmente pelo prêmio da soberana vocação? Ou simplesmente porque nós não queremos ser condenados com o mundo que está caminhando para a perdição eterna? Tudo isso nós temos que levar em consideração. Eu quero chamar os irmãos para pensarmos juntos nessa noite. Qual é a nossa motivação? Nós estamos vendo aqui, nesse texto, Pedro dizendo a Jesus: nós aqui deixamos tudo para te seguir. O que receberemos? Eu li alguns comentários sobre essa fala de Pedro, e algumas pessoas dizem: olha, Pedro foi egoísta, ele estava pensando em si mesmo naquele momento, ele não teve uma visão mais clara da situação. Mas eu vi de uma certa forma, talvez até num primeiro momento impensado, talvez, mas eu não creio que nada na Bíblia é por acaso, está ali por acaso. Está ali para o nosso ensino, para a nossa correção. Ele tinha acabado de ver Jesus ter uma conversa com quem? Com um jovem rico. E o Senhor falou, e ele perguntou ao Senhor: como eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus disse todas aquelas coisas para ele, né? Ele disse assim: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, aí amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? E a resposta de Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Isso levantou em Pedro um pensamento: e nós que estamos aqui, que já deixamos tudo, toda a nossa vida lá, onde nós estávamos caminhando, vivendo, e viemos te seguir. E nós, os seus discípulos, o que receberemos? Uma das coisas que nós vemos, que a palavra de Deus nos coloca, sim, lá em João, no capítulo 21, do verso 15 ao 17, diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. O que o Senhor espera de nós? Que nós o amemos, não é? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, diz assim, do verso 3 ao 9. Diz assim, ouve, pois, a Israel, e atenta-os em os guardares, para que te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o versículo diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que Deus requer de nós? Que nós o amemos. Eu mencionei no início aqui o grande amor com que Cristo nos amou. Ou melhor, o grande amor com que Deus nos amou, que entregou seu Filho, que nos amou também, ao ponto de entregar-se para ser zombado, para ser escarnecido, para ser espancado, receber uma coroa de espinhos perfurando a sua cabeça e depois ser pregado numa cruz para ali morrer, derramar o sangue por nós. O que um amor desse merece? O que um amor desse requer de nós? Que nós o amemos. Então, quando pensarmos em dizer, em buscar no Senhor alguma coisa, algum benefício, antes de tudo, devemos ver o grande benefício que Ele já tem feito por nós. Temos que meditar na grandeza daquilo que Ele nos ofereceu. Nós vemos lá no passado, quando Deus mandou que Abraão fosse lá num determinado lugar e oferecesse seu filho, o único filho, em sacrifício a Deus. Deus não permitiu que ele consumasse aquele ato, né? Sabemos disso. Mas Deus testou a prova do amor que ele tinha pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus dizia. Agora olha aqui para nós. Nós, enquanto igreja do Senhor aqui em Três Lagoas, o quanto nós amamos a Deus? Será que nós amamos a Deus ao ponto de, Senhor, eu vou te seguir, porque o Senhor está me abençoando, o Senhor tem sustentado a minha família, tem me dado o pão de cada dia? Será esse o verdadeiro pensamento que nós temos que alimentar em nossas mentes? Ou seria que partir do princípio de que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas? Talvez foi um pensamento, uma palavra impensada de Pedro, né? Aí a pergunta que fica para nós, será que a nossa motivação não está tendo um direcionamento errado ou inadequado enquanto caminhamos aqui? Muitas vezes eu me surpreendo questionando por que algumas coisas acontecem, né? Muitas vezes nós estamos estudando José de manhã e não tem como não lembrar de um assunto como aquele. Vemos a vida de José, passou por grandes tribulações, foi abandonado pelos irmãos, vendido como escravo, foi levado para o Egito, lá ficou de escravo na casa de Potifar, muitos anos depois, uma acusação leviana por parte da mulher de Potifar o levou à prisão, e ele ficou preso durante aproximadamente 3 anos. Será que
Alguns de nós, num determinado momento, o amor ao Senhor nos esfriaria ao ponto de deixar de pensar em esperar como José esperou. São coisas que nós temos que considerar, que temos que pensar, que levar em consideração, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. E muito mais do que isso, o amor dele é que faz com que ele haja assim conosco. O amor que ele reserva para cada um de nós, que é dedicado, que foi dado a todo pecador para que cresça em Cristo. Ele morreu na cruz para que nós cresçamos nele e estejamos também amando ao Senhor assim como ele nos amou. Jesus concluiu o seu chamado para o jovem rico, prometendo um tesouro no céu. A promessa, então, despertou em Pedro aquela curiosidade. E nós, Senhor, que receberemos? Ele poderia estar dizendo, e meu sacrifício? E o meu esforço? E as perdas que eu sofri deixando meus negócios lá para trás? Para dedicar ao Senhor a minha vida. Você, cada um de nós, em algum momento da nossa vida já se sentiu tentado a fazer essa pergunta para Deus? Senhor, olha, eu estou te seguindo, mas o que o Senhor vai me dar? Bom, eu já sei que eu tenho salvação, porque e que mais, Senhor? Não seria talvez um tanto leviana, sabendo quem é Deus? Porque todos nós que estamos aqui porque somos crentes, porque nós cremos no Senhor. E se nós somos crentes porque estamos baseados naquilo que Ele nos fala. E aquilo que Ele nos fala está registrado nas Escrituras, que é onde tiramos tudo aquilo que nós temos em nós mesmos e levamos para a nossa vida. Então, se a nossa vida é pautada pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele nos deixou, então essa vida vai ser direcionada para que estejamos amando a Ele. Não preocupando com o que Ele vai nos dar se nós fizermos isso ou aquilo por Ele. Se nós nos levantamos cedo para ir em determinado trabalho e ali pensando, Senhor, eu vou chegar lá e vou pregar para aquela pessoa hoje. Eu quero falar que o Senhor é grande, que o Senhor é misericordioso. Mas o Senhor está vendo, Senhor, a minha intenção. Então, me abençoa por isso. Não seria o caso de a nossa disposição de servir ao Senhor não esteja por amor? Jesus, então, a resposta que ele deu para Pedro, está assegurando a Pedro que grande será também o galardão dele. Que o que ele está fazendo está sendo visto por Deus. Eu já não mais, não trabalho mais como empregado, que eu já estou aposentado, mas quando eu trabalhava, eu gostava de pensar da seguinte forma: vai lá e trabalha, simplesmente. Não se preocupe se o chefe está vendo, se alguém está vendo, se alguém está prestando atenção em você. Trabalhe, simplesmente. E assim deve ser conosco. Ame a Deus e faça a obra dele, faça a vontade dele, atenda às reivindicações dele. Simplesmente assim. Porque a grande bênção, a maior bênção que o ser humano pode requerer na vida de Deus seria a sua salvação. Que nós podemos pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Existe bênção maior que essa?
Não existe. Qualquer coisa que vier além disso é um lucro tremendo. Mas o Senhor, nós sabemos que Ele oferece algo muito maior ainda. Mas nós não estamos seguindo nessa caminhada preocupados com isso. Nós estamos seguindo nessa caminhada porque nós amamos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Porque Ele nos amou primeiro. Ele teve misericórdia de nós, enquanto nós, pecadores, estávamos lá no mundo, perdido e sem Deus. A resposta de Pedro deu a entender a Pedro, então, que aquilo que Pedro estava fazendo, o Senhor estava vendo. E a cada um de nós, não se preocupe em achar que Deus, você está aqui, Deus está lá e não está nem te vendo. Ele cuida de cada um dos seus. Ele vê cada um dos seus. Ele provê o ar que você respira. Ele provê o alimento que você come. E não somente, porque a questão do alimento já é uma graça comum, né? Ele dá a toda a sua criatura. Os passarinhos, os animais, ou todo ser humano, pecador ou não. São provisões que Deus nos dá. Mas para nós está reservado algo muito maior. Nós já recebemos a adoção de filhos. Jesus disse, olha, já não chamarei mais vocês de amigos. Né? De irmãos, de irmãos, né? Me fugiu o texto agora. Muito mais do que aquilo que nós estamos pretendendo. Tem grandes coisas que o Senhor já está nos oferecendo. Então, trabalhemos, dediquemos o nosso caminhar aqui na terra a Ele, para a glória dEle, para a honra do nome dEle, porque Ele é digno de honra e glória. No Sermão do Monte aparece essa palavra recompensa várias vezes, em torno de 5 a 6 vezes, mais ou menos, no Sermão do Monte. Recompensa, recompensa, recompensa. Por todas aquelas coisas que o Jesus no Sermão do Monte nos ensinou e nos mandou fazer, e que nos mandou ser. Não foi só mandando o que fazer, mas o que nós devemos ser enquanto servos do Senhor. Então, a promessa de recompensa do Senhor a nós, ela é muito consistente, ela é muito enriquecedora. Porque quando nós olhamos para as Escrituras e vemos todas as promessas do Senhor para aqueles que estão caminhando com Ele, são coisas grandiosas demais, que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão, são enriquecedoras, e nós vivemos não por elas, por aquilo que Ele já nos fez. E baseado nessa fé dele, por aquilo que Ele já nos fez, as recompensas vão sendo acrescentadas. Muitas coisas nos serão acrescentadas. A recompensa que Deus nos promete é sempre numa proporção muito além do nosso próprio mérito. Ultrapassa a nossa capacidade de produção, nossa capacidade de fazer, até mesmo a nossa capacidade de ser, que nem sempre nós conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser, não é verdade? Quantas vezes, olhando para dentro de nós mesmos, falamos, Senhor, eu queria ser muito melhor que isso, mas eu estou, parece que começando nessa caminhada ainda, apesar de já ter tantos anos, né? Em torno de 30 anos nessa caminhada. E o Senhor, parece que comecei hoje.
Quanta coisa eu preciso aprender. Quanta coisa eu não fiz ainda, eu precisava ter feito já e precisava já estar fazendo. Sempre nós vemos a necessidade de desenvolver na fé, de aprender do Senhor. Que ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Olhando para ele, conhecendo-o a cada dia, e conhecendo o Senhor, nós aprendemos dele. Eu sempre gosto de dizer que quando você dedica seu tempo ao estudo das Escrituras, quando você começa a conhecer as Escrituras, você lê, estuda e medita nela, faça as anotações que você acha necessárias e medita em tudo aquilo, você começa a conhecer a mente de Deus, você começa a conhecer como Deus pensa acerca de determinadas coisas. Então fica mais fácil você caminhar, fica mais fácil você ser obediente a Ele, fica mais fácil a você não desobedecer, não fica mais fácil você não pecar contra Ele. Fica mais fácil para você fugir das tentações. Medite nela, dia e noite, porque aqui tem ensinos grandiosos para aquele que quer essa grande recompensa. Não se aparte da vossa boca o livro dessa lei. Medita nela dia e noite. Inculque ela na cabeça dos seus filhos, para que eles levem para toda a vida e para as famílias deles. Não se deixe apartar de ti esta palavra. Então, na realidade, nós já recebemos as maiores bênçãos que o Senhor poderia nos dar, não é? De ser adotados como filhos e estar numa situação de comunhão com Deus. Olha como é grande isso, irmãos. Ele nos adotou. Somos filhos agora, não somos mais meras criaturas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para morrer. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através dessa fé, dessa aproximação com ele, ele nos adotou como filhos, e nos conduz, e nos trata, e nos corrige como filhos, e nos instrui como a filhos. E reserva lugar especial na sua casa para seus filhos, assim como nós fazemos em nossa casa para os nossos filhos. Os filhos, quando chegam na casa da gente, são bem recebidos, né? Nem todos os irmãos aqui têm filhos casados, mas quando eles chegam na casa da gente é uma alegria. E quando chegam os netos, então, não é? É muito bom. Agora Deus age muito melhor do que isso, porque o que Ele tem preparado para nós vai além da nossa compreensão. Tudo que vem a partir dessa comunhão com Deus são bênçãos. Bênçãos para as nossas vidas. Um viver diário, um aprender diário, uma comunhão diária. Todo dia, de dia, de noite, na refeição, onde quer que você esteja ciente de uma coisa: você está em comunhão com seu Deus, porque você crê nele, você espera nele, você trabalha por ele, você vive por ele. É assim que deve ser a nossa vida. Você já parou para pensar que aquele que pela sua palavra criou tudo isso que a gente vê, criou esse universo, o cosmos, todos os seres viventes, fez com que tudo funcione perfeitamente. O ciclo, os giros da Terra, as coisas que acontecem, os movimentos dos astros, as coisas que acontecem no espaço. Deus faz com que trabalhe num sincronismo perfeito.
esse Deus que pela palavra dele criou tudo isso, o que você pode esperar quando ele diz para você, grande é o seu galardão? Olha quem disse isso. O Criador de todas as coisas. Grande é o seu galardão. Sabe por quê? Porque você crê nele. Você vive por ele. Você trabalha por ele. Você busca a face dele todo dia. Porque não dá para dizer que eu sou crente se eu não busco a face do Senhor todos os dias, em todos os momentos possíveis, né? Eu disse aqui várias vezes nas pregações, que a gente ora em qualquer lugar, né? Dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do carro, andando pela rua, ou dentro de uma loja, onde quer que você esteja, pode estar em oração. Deus está contigo, está ali. Não deixe de falar com Ele. Peça orientação a Ele para suas decisões, até para os seus pensamentos. Porque Ele é grande. As minhas palavras, a palavra do Eliseu aqui, é insuficiente para tentar descrever a grandeza dele. Mas nós vemos pelas Escrituras as grandes coisas que Ele fez. Como vai ser maravilhoso ver aquilo que Jesus foi preparar para nós no céu. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar na maravilha das coisas que Ele tem preparado para nós? Ele diz, olha, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu vou preparar lugar para vocês. Tudo já está criado, mas ele disse pela palavra dele mesmo, vou preparar-vos lugar. Ele deve estar, assim, talvez um lugar tão esplêndido, ornamentado, tão perfeito, com tudo funcionando perfeitamente. Muitas vezes nós ficamos maravilhados quando chegamos em algum ambiente muito requintado, muito perfeito, cheio de coisas maravilhosas que podemos presenciar ali, coisas caras, muitas vezes fora do alcance do nosso bolso, né? Ficamos encantados, olha quanta coisa bonita. Essas coisas, perto do que Ele foi preparado para nós, são lixo. São imundícias. Porque o que Ele tem preparado para nós é grandioso demais. As Escrituras nos revelam isso. Grandes coisas. Então, meus irmãos, não dá para pensar que por nosso mérito nós possamos alcançar as bênçãos de Deus, as promessas dele. Ah, Senhor, mas eu fiz isso, eu deixei aquilo, eu comprei isso, eu deixei aquilo, eu vendi aquilo por amor do teu nome. Não, não é pelo seu mérito. Né? Porque o nosso mérito para Deus, as nossas obras para Deus são como trapos de imundícia, ou seja, como um pano de limpar chão. Mas as grandes coisas que Ele espera de nós é dedicação e amor ao nome dEle. Porque tudo que fizermos não é para o mérito, é por amá-lo. É porque nós o amamos, porque nós cremos nele e nós trabalhamos para Ele, por Ele. Porque Ele nos amou primeiro. Não posso falar, Senhor, olha, eu até posso, né? Falar, olha, Senhor, eu estou fazendo isso, então espero que o Senhor me recompense. Longe de nós falar uma coisa dessas. Ame simplesmente ao Senhor e sirva-o de todo o teu coração. Vai ser maravilhoso demais ver essa grande bênção
que alguém poderia receber, que é estar na glória com o Pai. Então a nossa pergunta aqui fica a seguinte: onde está a nossa motivação? O que nos motiva a ser crentes? O que nos motiva a esperar no Senhor? É claro que nós queremos receber as promessas dele, mas o que nos motiva tem que ser primeiramente por amor a ele. Eu quero amá-lo. Então tudo que eu fizer é por amor ao Senhor. Quando nós estávamos totalmente perdidos, longe do Senhor, sem conhecê-lo, sem nem saber quem era ele, porque muita gente lá fora está falando no nome do Senhor, falando de Jesus Cristo, eu sou cristão, falando no nome de Deus, mas não conhece a Deus. E nós, quando estávamos lá totalmente perdidos, no mesmo caminho, caminhando direto para a morte, veio Jesus e disse assim, Mateus 11, 28 a 30, diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você está cansado e oprimido? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Será que alguém poderia dizer para o Senhor, Senhor, caminhar contigo é muito difícil? Não é. Se nós não amamos, não é. Por mais difícil que você ache fazer essa ou aquela tarefa, se você ama o Senhor, não vai ter peso nenhum. A não ser que você ainda está perdido. Né? A promessa dele é de bem-aventurança imediata. Imediata. Você creu, você está dentro da bem-aventurança. Você já é um bendito de meu Pai, assim como ele disse. Vinde benditos de meu Pai, para o gozo a vós reservado. Muitas são as bem-aventuranças que temos. E o que vem depois disso é o prêmio da soberana vocação, né? Em Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Pelo quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você está caminhando para o alvo. O alvo é ele. Qual é a bem-aventurança? É estar definitivamente com ele. É fazer parte da família do Senhor. É ser chamado filho de Deus. É ser considerado como um filho, um irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que meros cristãos aqui na terra. Nós temos a grande bem-aventurança, porque estamos nele. Nós vivemos por ele e para ele. Pedro disse para o Senhor: mas Senhor, nós deixamos tudo, né, para te seguir. A nossa pergunta agora é: você deixou tudo para seguir a Cristo? O que é o seu tudo? Né?
O que é o seu tudo? O que era o tudo de Pedro quando ele disse? O que Pedro tinha quando começou a chamar, Jesus chamou ele? Jesus tinha acabado de falar com um jovem rico, que tinha riquezas. E Pedro, também nós deixamos tudo. O tudo de Pedro não era o mesmo tudo do jovem rico, mas ele deixou o que ele tinha. Que nós receberemos, Senhor? O tudo de Pedro, financeiramente falando, era quase nada. Assim como a maioria de nós. Eu não tenho riquezas. Né? Acho que a maioria de nós não temos riqueza. Temos algumas coisinhas que conquistamos aqui e ali. Mas qual a riqueza? O que nós deixamos pelo Senhor? O mundo tem promessas. Muitas promessas para o homem. Promessas até atrativas, que tentam nos comover. Mas quando se olha para Cristo e lembra do prêmio da soberana vocação, aí você pensa, quão grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos contentes. Alegrai-vos no Senhor, porque são muito mais aquilo que Ele tem nos preparado do que aquilo que nós possamos imaginar. Muito mais são aquilo que Ele nos ofereceu do que aquilo que nós podemos conquistar aqui nessa terra. Não sei o que você deixou ou vai deixar para caminhar com o Senhor. Ou terras, ou gado, né? Ou, seja lá, bem que for, uma empresa, uma indústria, não sei. O que você deixou para caminhar com o Senhor? A primeira coisa que o crente faz na sua conversão é deixar a vida dele para trás. Quando inquirido lá por Pedro, quando ele acabou de falar com o homem rico, diz assim o verso 25 e 26, e os seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. Eu não sei, a Bíblia não fala, se silencia a respeito desse jovem rico. Ele ouviu Jesus falar. Comentaristas dizem um monte de coisas. A respeito de Nicodemos, eu ouvi dizer que Nicodemos se converteu, mas a Bíblia não fala. Mas a Deus tudo é possível. Até mesmo o nosso coração endurecido, enraizado pelas coisas desse mundo, pelas ofertas que está aqui. Num determinado momento, nós vimos que nós temos que abrir mão disso. Esta vida eu vou deixar ela. Porque a vida que o Senhor tem para mim é muito melhor. Para cada um dos irmãos, para Pedro, para todos aqueles apóstolos que estavam ali, e até mesmo para aquele jovem rico com que ele falou. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquele jovem rico, o amor ao seu dinheiro não te salva. Né? Talvez nem fosse preciso ele vender tudo, mas se ele perdesse aquele amor, aquele apego àquele dinheiro que deixou entristecido quando Jesus falou com ele, perdesse o apego a esse dinheiro e uma fé genuína no Senhor, não seria salvo? Porque a Deus tudo é possível. Tudo é possível. Talvez aquilo que você entenda como riqueza seja algo apenas para te manter vivo. Embora nós sabemos que temos que depender da misericórdia de Deus. Talvez num bem que ficará para os seus filhos, se está preocupado, mas a riqueza que Jesus promete
como recompensa é muito maior do que tudo isso. De bens que eu vou deixar para meus herdeiros, não é? Não importa o que você deixou, qual o bem que você abandonou, a riqueza proposta não pode ser comprada por nenhum tesouro daqui. Ela pode ser comprada pela sua fé. Ela pode ser comprada pela sua dedicação ao Senhor. O quanto você olha para Ele e espera nele. Abandonar tudo sem seguir a Cristo é apenas uma questão de filosofia humana, né? Tem gente que se abdica tudo, de todas as coisas que tem, mas não segue a Cristo. Ele fala, não, eu vou ser pobre porque assim é o melhor jeito de eu ser uma pessoa perfeita. Isso é uma questão de filosofia. Seguir a Cristo em profissão, professar fé em Cristo, sem abandonar as coisas que te prendem aqui, também não tem efeito, é uma questão de leviandade humana. Mas seguir a Cristo e abandonar tudo é perfeito. Eu abro mão de todos os meus desejos aqui. Eu vou servir ao Senhor. Vou dedicar minha vida a Ele. Porque eu amo ao Senhor, porque Ele me amou. Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos morrer em nosso lugar. Por isso, quando perguntamos a você qual é a sua motivação, analise o seu coração e pense. Antes de responder a Deus e a si mesmo, o que move você a seguir a Cristo? O que fez com que você viesse aqui hoje para meditar na palavra de Deus, para pensar nessas coisas que nós estamos pensando aqui? As coisas grandiosas já estão feitas. É uma promessa definitiva. Mas nós vamos seguir sendo movidos pela graça e pelo amor, na misericórdia de Deus. Porque sem a graça dele, sem a misericórdia dele, nós não somos nada. E se não o amar, nada faremos. Não vamos nem conseguir deixar as coisas que prendem a nossa carne nesse mundo. Mas o prêmio da soberana vocação é uma promessa definitiva para todos aqueles que esperam no Senhor. Amém?